Eu quero aproveitar, né, antes de mais nada, apresentar para o público aqui a nossa convidada. A gente vem conversando, é um papo informal, mas estamos falando aqui com a professora Denise, né? Denise Leal Fontes Albano, professora de Direito Penal, é isso mesmo, Direito Penal. E é uma professora que é muito ativa, né? Ela não esconde de ninguém, porque tem muitos professores que ficam camuflados, é uma professora conservadora, né? Que defende esses valores que são caros na nossa civilização. E a professora, já há muito tempo, ela vem opinando, ela vem se manifestando contra algumas ações, ultimamente bastante ativa em relação ao que vem acontecendo na Universidade Federal de Sergipe, né, hoje é a maior ação da senhora tá em tentar desvendar o que vem acontecendo nos bastidores da universidade. Então, senhores, essa aqui é a nossa entrevistada de hoje, uma pessoa com bastante bagagem e conhecimento para falar sobre esses assuntos. Professora, fica à vontade. Agradeço as generosas palavras. É isso, eu sou piauiense de nascimento, mas já me considero meio sergipana, tenho um casal de filhos. Meus filhos nasceram aqui, este ano completo 26 anos, então já sou uma quase sergipana, certamente sergipana de coração. Na universidade, desde que cheguei, sou professora do curso de Direito, ministrando disciplinas da área de penal, processual penal, introdução ao estudo do direito. E é como você bem disse, eu, antes de tudo, defendo valores, e é importante separar, porque eles costumam fazer uma confusãozinha entre o termo conservador e reacionário. Nós que nos identificamos como defensores de valores elevados, daquilo de valioso que nos foi legado, nós não somos reacionários. A gente sabe que a sociedade se transforma, que mudanças ocorrem, mas o que de valioso foi construído, de respeito, de valorização da vida, de reconhecimento do papel da família, tudo isso para a gente é algo extremamente valioso que merece ser preservado. Bom, a professora, já tem um tempo, né, que a senhora vem relatando situações sobre a utilização do dinheiro público nessas ações da Universidade Federal de Sergipe. Eu queria que a senhora falasse, porque temos novidades, aconteceram algumas coisas, o tempo passou, né? Eu queria que a senhora entrasse nesse assunto, explicasse bem rápido assim o início de tudo e as novidades que surgiram. Perfeito. Então, eu comecei a receber relatos de algumas coisas estranhas que estavam ocorrendo na gestão de recursos que a universidade recebeu em razão da pandemia. E aí a gente fala de recursos só no ano de 2020, da ordem de mais de 10 milhões. Por exemplo, a universidade recebeu da empresa JBS mais de 720 mil, quase 720 mil, para desenvolver um projeto. Projeto esse que foi mantido em completo sigilo. A universidade recebeu também doações dos ministérios públicos de quase 1.500.000. Quando eu vi a doação de 1.100.000 só para a doação de testes de Covid, eu entrei no sistema da universidade, que registra as aquisições da universidade, e o que se constatou é que só foram adquiridos testes no valor de cerca de R$15 mil, quando houve uma doação de 1.100.000. E por que mais testes não foram adquiridos? Uma outra pesquisa, um outro projeto, envolvia 4.600.000 para fazer um estudo epidemiológico em várias cidades do interior, de cidades mais próximas, como Itabaiana, até Canindé do São Francisco, até Propriá. E vejam que interessante, nesse projeto, envolvendo estudo epidemiológico em várias cidades do interior, no valor de 4.600.000, não havia no orçamento do projeto despesas
com as viagens das equipes, que comumente se é um projeto de pesquisa para levantar dados de contaminação de Covid, com vários deslocamentos, era de se imaginar que havia previsão no orçamento para as despesas com deslocamento, alimentação das equipes. Não havia essa previsão. E aí eu fiz uma pergunta, encaminhei documentos perguntando à reitoria da universidade como foram bancadas essas viagens. De onde saiu esse recurso? Da própria universidade, se já era uma pesquisa milionária. Eles disseram que o setor de infraestrutura da universidade, que foram carros da universidade, transporte foi bancado, não esclareceram a partir de qual rubrica. O coordenador da pesquisa disse que nesses municípios, o próprio município bancou a alimentação, transporte interno, aplicação nesses vários municípios de 12 mil questionários. E eu perguntei há 40 dias, estou aguardando a resposta desses municípios, de onde saiu o recurso para bancar as despesas com essas equipes da universidade. Insisto, estou trazendo fatos provados. E aqueles que não foram provados, eu fiz indagações e aguardo respostas. A gente não põe em questão a gravidade da pandemia, a necessidade de ações concretas, de empenho de profissionais da saúde, de pesquisadores, para um encaminhamento adequado de um drama tão grande como foi essa pandemia. Nossa preocupação é com o emprego regular desses recursos. Morreu gente porque não tinha respirador. Morreu gente porque não teve acesso a tratamento. Então, se houve montantes milionários de recursos, o que é que a população espera? Que esses recursos sejam devidamente aplicados. Eu e um grupo de professores preocupados com tanta questão nebulosa envolvendo esses vários milhões, nós contratamos um escritório de contabilidade para fazer uma análise nos contratos, nos documentos, e o que o escritório de contabilidade que se debruçou sobre todo esse material constatou. Ora, não é normal uma entidade pública, uma universidade federal, ou a FAPESE, a Fundação de Apoio, que atua junto à universidade, assinar um contrato no valor de cerca de R$800 mil em 1º de dezembro e o orçamento aparecer apenas em 18 de janeiro. Ou seja, quase 50 dias depois da assinatura de um contrato é que o orçamento aparece. Ora, você não assina um contrato sem antes ter a definição de valores. Além desse contrato de cerca de 800 mil, tivemos um outro de mais de 430 mil, também com esse mesmo problema. É a assinatura em uma data e o orçamento só aparece quase 50 dias depois. Fora outras questões que o próprio escritório, no seu parecer, também apontou. Pagamentos exorbitantes, bem acima de valores de mercado, para o serviço prestado. Valores bem destacados e que estão bem acima do que seria um valor razoável a ser pago. Descobrimos notas de pagamento por elaboração de nota técnica sobre a pandemia a estudante de graduação, de metade de curso de graduação. Quem pesquisar nota técnica vai ver que a elaboração é de profissionais altamente qualificados, de profissionais com uma expertise, com uma experiência considerável. Ou seja, na prática, um aluno de ensino de graduação estava dizendo para o cidadão ficar em casa para a economia te ver depois, é isso que estava acontecendo? Havia, sim, estudantes envolvidos com elaboração de notas técnicas. Que é assustador por causa que, assim, o comitê científico,
O comitê científico, ele se reunia semanalmente com o governador. E ele que estava ditando As regras. as regras de como levar a pandemia. E tinha muita influência da UFES, inclusive. Então, assim, com a anuência da UFES, né? O professor lá, ele... Esqueci o nome dele Eu agora. não sei o nome dele, eu não quero falar o nome dele, não. Eu tenho raiva. O professor lá, o senhor Bickman, que se achou o cientista. Ele estava criando, os dados eram criados ali na UFES e depois apresentados pelo comitê científico. Ele meio que tinha um domínio de toda a criação dos dados, elaboração dos dados. Para embasar as medidas de Para restrição. embasar as medidas de restrição. Então, assim, fora essa questão da má utilização do dinheiro público, tem esse problema que ele criava as provas para depois apresentar ao governador. Não tinha um contraponto. Aí é um problema grave, digamos assim, de conflito de interesses. Muito grande. Porque lembremos também, é importante aqui destacar que todos esses milhões repassados à universidade, não houve um edital para a seleção de projetos envolvendo professores, estudantes, pesquisadores, para que concorressem a esse montante para apresentar seus projetos de pesquisa, seus projetos de extensão. Tudo ficou concentrado nas mãos de pessoas da cúpula da reitoria, ou próximos à cúpula da reitoria, e foram afastados, alijados de qualquer participação, centenas de professores, especialistas, pesquisadores, PhD, doutores, que poderiam também estar desenvolvendo suas pesquisas nessa área da pandemia. Então, não houve uma publicação de edital para a seleção dos projetos na área de segurança, de impacto na vida de grupos vulneráveis. Eu fiz parte, e já saí, já tem alguns anos, da rede de altos estudos em segurança pública. É o setor da universidade com maior experiência em cursos na área de segurança, em pesquisas na área de segurança e criminalidade. Eu perguntei à coordenadora se essa rede foi convidada a participar dessas pesquisas sobre a pandemia e o impacto da pandemia nos índices de criminalidade, de violência, nas populações vulneráveis. Nunca foi convidada. Nunca foi chamada a participar dessa pesquisa. Então, milhões que ficaram nas mãos de um pequeno grupo esse bastante próximo do governador, e aí é onde, de fato, se coloca em questão, essa relação tão estreita, se não configuraria um nítido conflito de interesses. Porque vem o recurso via governo do Estado, numa dessas pesquisas, por exemplo, essa de 4.600.000, para produzir esses estudos que irão legitimar, subsidiar a tomada de decisões do governo estadual. Eu até aproveito esse espaço, quem estiver me acompanhando em que seja de alguma dessas 15 cidades do interior, que esclareça se de fato essas equipes foram 3 vezes a cada uma dessas cidades, se de fato houve os pagamentos de transporte, de alimentação, e qual a fonte desses recursos, porque não é justo, por exemplo, um município pobre arcar com despesas de um projeto milionário que teve de financiamento. 4.600.000. São 4.600.000. Não são 460 mil. Lembrando que foi um valor maior até do que gastaram para construir o hospital de campanha, né? O hospital para a campanha de Esse projeto é o EPI Sergipe, né? Que é coordenado pelo coordenador de Ciências Biológicas da UFES, pelo departamento. Então, é tudo tão nebuloso. Adriano Antunes. É tudo tão nebuloso para os ouvintes e meus 2 companheiros aqui se darem conta.
Todo projeto envolvendo pesquisa, coleta de material, tem que ser aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Eu perguntei ao presidente do comitê, eu tenho tudo isso documentado, eu fiz consultas por escrito, por e-mail institucional, se esses projetos, um de 720 mil, da JBS, que mandou dinheiro para a universidade, o das doações dos ministérios públicos, de mais de 400 mil, o de 4 milhões e 600 mil, que é esse, o mais caro, o EP Sergipe. E aí eu perguntei se eles foram aprovados no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da universidade. O presidente se recusou a me fornecer essa informação, alegando sigilo. Eu disse, olha, eu já fiz parte desse comitê. Eu não estou perguntando sobre metodologia, resultados da pesquisa, estou perguntando se foram aprovados e quem são os responsáveis. Insisti por 2 vezes. Se negou. Eu tive que recorrer a Brasília, ao CONEP em Brasília, que reúne todos os comitês de ética, e o que eu descobri? Perante a universidade e FAPESI, aqui no Estado, consta esse diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde como coordenador da pesquisa, como responsável pela pesquisa. Só que no cadastro do CONEP, do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, consta no cadastro em Brasília o nome do atual pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da universidade. E aí, esse pró-reitor é que consta como responsável pela pesquisa. O que é de se questionar, porque pelas normas da universidade, um pró-reitor tem que se dedicar integralmente à condução, à gestão da pró-reitoria. Além do que, a esposa dele é professora, eu não entro no mérito da sua qualidade como docente ou como pesquisadora, mas ela foi incluída nessa pesquisa. A professora voluntária que assumiu as turmas desse pró-reitor também foi incluída nessa pesquisa e é uma das campeãs que mais recebeu dinheiro dessa pesquisa. Então, é um quadro que grave. Me chamou a atenção. Eu reuni dezenas de documentos, insisto, eu pago um preço alto, o pequeno grupo que me apoia paga um preço alto, porque a gente fica exposto. Eu já houve uma espécie de tentativa de criar um constrangimento moral para mim, mas o nosso espírito, o que nos moveu, foi uma profunda, assim, indignação, foi um sentimento de inconformismo de ver uma universidade pública sendo apropriada por um grupo para o seu interesse. E aí, só me permita encerrar com esse registro, eu fui candidata a reitora. Fui, de fato. Mas a questão ainda está judicializada, porque ainda está em grau de recurso, as irregularidades, muitas que ocorreram na eleição, mas para não ter mais nenhuma dúvida de que minha pretensão não é me vingar ou chegar à reitoria e tirar o atual reitor como uma espécie de vingança, de que o que me move é um desejo de vingança, eu publicamente, e nesse espaço reafirmo, já divulguei uma nota pública. Em uma futura eleição para a universidade, que essa eleição seja anulada, a que levou esse atual reitor, que integra esse grupo, a assumir, quer uma eleição em 2025, assumo publicamente, empenho minha palavra, não serei candidata. Uma pena, viu? Pois é, mas eu já encaminhei as representações para o Ministério Público Federal, já encaminhei para a Polícia Federal, para a Controladoria Geral da União, estou encaminhando, logo depois do Carnaval, para o MEC, para o Conselho Diretor. São 50 páginas reportando fatos. Essa é a minha pergunta, né? Como é que as autoridades estão se comportando diante dessas provas, diante de toda essa informação, essas evidências? Como é que as autoridades, o Ministério Público Federal,
CGU. A CGU, como é que eles estão se comportando? O Ministério Público do Trabalho, ele tem aqui, nenhum dos projetos está aqui envolvido como doador, não é isso? Através de multas trabalhistas, ou seja, para vocês verem a gravidade da situação, né? Um dinheiro público, o dinheiro dos pagadores de imposto de todo o Brasil, foram repassados para a Universidade Federal do Sergipe na casa de 10 milhões de reais, para você que está ouvindo, para você que está assistindo aqui pela página do Direita Sergipano no Facebook. Esse dinheiro foi repassado para a Universidade Federal do Sergipe para ser aplicado no combate à pandemia, em medidas para se ajudar na questão da pandemia, para que se houvesse um menor dano para a sociedade, para aqui em Sergipe, para a sociedade sergipana. E o que se viu aqui, né, eu estava lendo a matéria novamente, que foi uma matéria que saiu na Gazeta do Povo, um jornal de extrema credibilidade nacional, você vê que é uma completa falta de respeito, no mínimo, que se pode dizer em relação a isso, na aplicação desses recursos. O que se pode dizer é que, no mínimo, houve uma grande falta de respeito, uma grande irresponsabilidade na aplicação dos recursos federais que vieram para a Universidade Federal do Sergipe, porque você vê aqui pesquisas relacionadas a coisas relacionadas à publicidade. Que necessidade tem você colocar outdoor na rua para poder falar sobre, para não lançar campanha jingle com artista local, relacionada à pandemia? Qual a necessidade da população naquele momento? Era que se resolvesse o problema da saúde, que se resolvesse a questão da economia, porque a população naquele momento ali estava sofrendo com essas medidas restritivas embasadas por esses relatórios enviados pelo Comitê Técnico Científico, que inclusive tinha a presença de um professor da UFS, né, que foi o que a gente mencionou agora há pouco. Então, é de uma gravidade enorme. A falta de respeito, mas a gente viu esse escândalo do Covidão em vários estados, né? No Rio de Janeiro, o governador foi empichado por conta disso, o Witzel. No Pará, né, a Polícia Federal investiga até hoje. Teve agora em São Paulo uma operação nova relacionada à compra de respiradores. O consórcio Nordeste, que teve essa CPI no Rio Grande do Norte, que constatou, né, que de fato houve irregularidades naquela compra de respiradores que nunca foram entregues à população de Sergipe nem do Nordeste, porque foram 50 milhões investidos em respiradores que a população nunca utilizou, nem vai saber onde é que vai aparecer dinheiro. Só sabe que foi com uma empresa de maconha, né? Que foi com especializada em cannabis, né? Cannabis. Então, para vocês verem a gravidade da situação. E agora vem ainda esses recursos que são enviados para a Universidade Federal do Sergipe, que é uma entidade que deveria ter o maior zelo, já que é uma entidade que preza pela educação, que deveria prezar pela transparência. E, infelizmente, a gente vê uma falta de respeito com o dinheiro público, porque é isso aqui que consta. Ainda que não haja nenhum tipo de corrupção, de crime, mas só o fato da forma como o dinheiro foi utilizado já demonstra que não há respeito algum pelo dinheiro público por parte da Universidade Federal do Sergipe. E você vê que realmente para muitos, né, alguns desses professores aí, foi uma grande oportunidade. Por isso que eu falei mais na frente. Quer dizer, eles produziam um cenário onde eles eram importantes. Esse professor mesmo da universidade que capitaneou o comitê, né? O Comitê Técnico Científico e representou a Universidade Federal de Sergipe nesse comitê. Junto ao governador Belivaldo. Isso. Eles produziram todo esse cenário caótico e apresentavam, e o governador se baseou todas as suas decisões em cima desse comitê. Ou seja, deixou a população em casa, fechou o comércio, acabou com o comércio de ambulantes. Então, quer dizer, o cara pegou lá, vem aqui, Joãozinho, você faz aqui esses negócios para mim, toma um dinheiro bom, sua oportunidade aí, ganha um dinheiro. Ele também deve ter ganho, né? Além do dinheiro, evidência. Hoje ele é visto pela sociedade como o suprassumo da ciência. Hoje o cara é visto como o suprassumo da ciência. Ele é a ciência em Sergipe. Ele fala com autoridade, ele chega para a rota virtude ali, fala não, que a população é isso, é aquilo outro. Então isso aqui é um absurdo. Como você falou, na minha opinião não é nem imoral, é crime mesmo. Uhum. É crime. Quem vai poder dizer, não é, se houve ou não crime, são os órgãos de investigação
Eu respeito muito as instituições, espero que quem está à frente dessas investigações as conduza com serenidade, com seriedade, com espírito público e que essa verdade venha à tona. A gente vislumbra uma série, no mínimo, de irregularidades. Ninguém aqui está imputando, atribuindo, houve corrupção, houve peculato, que são os crimes contra a administração pública. Agora, de fato, eu sou professora de direito. Eu não sou uma pessoa leviana e inconsequente. Minha especialidade é a área criminal, processo penal. Então, diante dos fatos que me chegaram, diante do que eu encontrava, pesquisando, lendo os documentos, o quadro foi de um conjunto robusto de indícios a apontar graves irregularidades. E eu digo para vocês, quem tiver curiosidade e for ler vários relatórios do TCU, da AGU, que estão disponíveis na internet sobre a realidade da universidade, não se surpreende com o que fizeram assim na gestão desses milhões. Me permita, Flávio estudou lá na universidade, não sei se você também, mas alguns aqui certamente conhecem aquele restaurante que funciona ali. O Resum. Não é nem o Resum. O Resum é da própria universidade. É um restaurante lanchonete, o maior que tem ali ao lado do DCE, do Diretório Central dos Estudantes. Sim. Não tem um restaurante? Pois, numa auditoria feita, descobriu-se que por muitos anos o comerciante que tem aquele ponto ali alugado, um prédio público, dentro de uma universidade pública, pagava o aluguel, era para o DCE. Em 2005, o valor do salário mínimo era de R$300. Esse comerciante, e aí quem deu essa ordem para ele? Quem determinou? Passava R$400 à época, veja, o salário mínimo era 300. De aluguel era para o pessoal do DCE. Então, são práticas que vêm de longa data, de apropriação da universidade para interesses próprios, dos seus aliados, dos seus parceiros. E parece que durante a pandemia, um sentimento de posse, um sentimento de blindagem, de uma certeza de impunidade, fez com que um núcleo poderoso fizesse a gestão desses recursos a seu bel prazer. Insisto, eu tenho, enfim, eu respeito meus colegas, na sua maioria, chamo a responsabilidade, de fato, daqueles que estão na cúpula, daqueles que, de fato, definiram os destinos desses recursos. Eu espero, sinceramente, que isso seja investigado, né, com responsabilidade. Eu não tenho tanta fé assim nas instituições, né? Agora eu acredito muito na senhora, acredito muito que a senhora não ia lançar a sua credibilidade assim por nada, né? Não iria lançar a sua credibilidade por nada. E eu espero que isso seja resolvido, porque o que mais aconteceu no nosso país nesse período de pandemia foram oportunistas se aproveitarem dessa situação para crescer na vida. Por mais que não tenham desviado dinheiro público, mas aproveitaram esse sistema de caos para simplesmente crescer na vida, sem se preocupar com a realidade de outros aracajuanos, outros sergipanos, porque na época fomos chamados de negacionistas. Mas negacionistas foram esses indivíduos que negaram outras realidades, né? Porque todos eles ganham o seu salário direitinho, faça chuva ou sol, tá ganhando. E eles acharam que todo mundo ia ganhar, ou que todo mundo poderia sobreviver com um auxílio de 200 e poucos reais, né? Então, assim, eu espero muito
que eles paguem por conta, porque para mim isso foi um crime, né? Vou abrir aqui rapidinho um espaçozinho aqui para falar sobre duas notícias. A primeira foi pela tragédia, né? A tristeza da morte da cantora do Calcinha Preta, Paulinha Abelha. Infelizmente ela faleceu aos 43 anos de idade, jovem, né? Ainda com uma mulher muito talentosa. É uma tristeza, né? Todo sergipano, não só o sergipano, mas todos os brasileiros que gostam, que tem uma história aí com a Calcinha Preta, eu já curti muito, né? Eu já curti bastante. Uma vez eu briguei num show lá em Socorro, por causa que vinha uma calcinha na minha direção, que antigamente ele jogava uma calcinha. Aí vinha uma na minha direção e o cara veio pegar, trocou porrada e eu perdi. Mas assim, é muito triste. Minha que Deus, solidariedade, a família, os amigos e fãs. Sim, que Deus coloque essa cantora num bom lugar. Amém. E solidariedade aos familiares, que é uma tristeza muito grande. A repercussão foi muito grande. Você pega as autoridades, o governador, o prefeito de Aracaju, até o presidente da República. Bolsonaro lançou uma nota. Se solidarizou com a partida, né, o passamento. É uma cantora, perda, né, para a cultura de Sergipe, porque realmente a banda Calcinha Preta, acredito que levou o nome de Sergipe para o Brasil todo, né? Sim. Então, ela faz parte da cultura de Sergipe, também a banda como um todo, né? Certamente devem estar arrasados, porque é uma coisa que era inesperada, né? A pessoa morrer por conta de uma infecção que ninguém sabe ainda exatamente o motivo do que é que levou a ela falecer. E a gente espera que pelo menos se descubra, né? Mas que é só Deus realmente para confortar, né? A família, sim, os fãs, os amigos, né? Que todos que eram próximos. E antes de ter acontecido isso, ela participou de um programa, um podcast. E nesse podcast ela falou que ela teve um passamento, que ela passou mal, desmaiou. Então assim, ela já estava relatando que estava com alguns problemas. Assim, é triste. Foi realmente pela idade e pelo talento dela, né? Vai fazer falta essa mulher que representava com bastante carisma assim, o povo sergipano. E a outra notícia é em relação ao que a polícia identificou, o condutor do veículo, né, que vitimou o nosso amigo João Tarantella, né? Na manhã desta sexta-feira, foi identificado o motorista do veículo envolvido no acidente que vitimou fatalmente o empresário João Tarantella, no dia 11 de janeiro, na Avenida Etelvino Alves. A investigação vinha sendo conduzida pela Delegacia Especial de Delitos de Trânsito, o DET, né, da Polícia Civil e a Divisão de Inteligência, a DIPOL. O homem identificado como Carlos Alberto Santos Neres foi ouvido pela DET e admitiu que era o condutor do veículo no dia do acidente. Em depoimento, ele afirmou que percebeu um choque contra o carro dele, mas, segundo suas palavras, já tinha feito a conversão à direita e quando olhou pelo retrovisor não percebeu a existência do acidente. A partir de agora, o inquérito policial vai se concentrar na total elucidação das responsabilidades relacionadas ao caso. Para isso, a Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais e de algumas diligências. É triste, né? O nosso amigo João era um amigo realmente de trincheira nossa aqui da política. Foi uma notícia monstro. Eu não gosto nem de lembrar, porque um final de semana eu estava conversando com ele, no dia a gente marcou por causa que ele iria fazer parte desse projeto aqui com a gente. No dia do acidente, ele iria vir com o Flávio para cá, para a rádio, para conhecer a rádio, para a gente alugar um espaço. A gente conversava, era um homem cheio de projetos, 60 anos, mas era um cara cheio de energia, cheio de sonhos. A gente conversava muito. O João, ele realmente faz muita falta, né? Essa morte foi algo que abalou muito, e eu espero realmente que esse cidadão ele pague, né? Porque pelo vídeo é evidente que ele cometeu um erro. Você não pode andar como se você estivesse sozinho na cidade. Tem que ter responsabilidade. E que Deus continue ali confortando a família de João, e a saudade que a gente tem dele aqui é imensa, né? Pois é, pelo menos a
polícia conseguiu identificar o cidadão, o indivíduo aí, e para mim essa desculpa dele aí não cola, né? Ele parou depois ali que teve a colisão, viu, tinha motoqueiros ali atrás que correram, né, para o local onde houve o acidente, então ele viu sim e saiu sem prestar socorro, né? Fugiu sem prestar socorro, e esse é o fato mais grave, né? Então, a gente espera que ele seja responsabilizado, que a justiça seja feita para que se evite, né, que mais acidentes assim aconteçam e, infelizmente, a vida que se perdeu a gente não recupera, né? Nosso amigo não volta. E só para concluir, a gente está em relação a esse assunto, né? Teve uma notícia aqui que eu vi, até a professora Denise mostrou, sobre o lockdown. O lockdown já tem estudos, vários, já que demonstram que ele foi completamente ineficaz, né? E aí a gente pergunta, esse dinheiro que foi gasto na UFES valeu a pena? Não, né? Porque foi um desperdício de dinheiro, porque gastar 4,6 milhões numa pesquisa, ou em relatórios técnicos, notas técnicas, para determinar que houvesse fechamento, inclusive tinha notas que diziam que tinha que ter lockdown mesmo, que tinha que fechar tudo. Isso com a anuência da UFES. E aí a gente pergunta de onde é que eles tiraram que lockdown resolvia essa situação, sendo que agora já está provado que não adiantou de nada, né? Então, realmente lamentável. O que se vê mais é um jogo político em cima da pandemia, que isso claramente foi feito, né? E perfeito o que você falou, Flávio, porque é o seguinte, era assustador que eles colocavam, é preciso ter um lockdown. E eles reforçavam, tinha que ser um lockdown duro. Toque de recolher, inclusive, Isso, né? Tinha que ser um lockdown duro. Eles colocavam isso e você não podia questionar. Então, quando o Flávio lembrou aqui agora, eu fiquei agoniado na cadeira, porque esses caras, meu irmão, eu chego a perder a paciência, porque esses caras, e esse dinheiro, e agora? Como eu disse, o mais revoltante não é um eventual, claro que causa indignação e se deve apurar responsabilidade se de fato houver ilegalidades na gestão desses recursos. Mas o que me causou mais profunda indignação é porque são recursos da saúde. Pessoas perderam suas vidas por não terem respiradores, por não terem acesso ao tratamento, ao atendimento médico, hospitalar. Quantos pais de família perderam seus empregos? Quantas mães viram seu pequeno negócio, sua atividade, não podendo render exatamente por medidas arbitrárias? Eles falavam de uma ciência, mas era muito mais fruto de uma vontade autoritária, porque, encerro com isso, pesquisa da Universidade de Johns Hopkins, ou seja, das mais prestigiadas do mundo, de fato comprova essa pesquisa que houve apenas 0,02% de redução de mortes com o lockdown implantado. 0,02%. E quantas pessoas não tiveram suas vidas destruídas, cometeram suicídio, estão com quadro depressivo, passando necessidades, exatamente por medidas tão arbitrárias, tão insanas, apenas desejo mesmo de impor sua vontade e de controlar. Só o controle. Eu lembro muito, quando houve um surto de gripe recentemente, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Os hospitais colapsaram mais uma vez. As pessoas chegavam, eu levei minha irmã ficou doente, eu passei mais de 6 horas esperando para minha irmã ser atendida, que ela estava com sintomas gripais, não era Covid, era o surto de gripe mesmo. H3, né? Sim. Então, assim, foi investido muito dinheiro, foi feito uma propaganda absurda, para no final das contas o estado de Sergipe, os hospitais de Aracaju não conseguir suportar um surto de gripe. E me permita, não sei se vocês estão acompanhando a insanidade na cobrança do passaporte vacinal. Sim. Na universidade. Eu conheço professores que 2 precisaram passar por atendimento mesmo psiquiátrico, tamanha o clima de terror que ali foi implantado.
Então, há professores que já tiveram a Covid, toda a sua família. Há outros que tomaram uma dose e tiveram uma reação fortíssima e que estão dispostos a provar que têm anticorpos suficientes, que já estão imunizados naturalmente para poder retomar suas atividades na universidade. Mas não, só aceitam ou a contraindicação à vacina, que tem que ser chancelada pela junta médica da universidade, ou o passaporte, com o tal do ciclo vacinal completo. Se não, a ameaça é de ter a Polícia Federal e o Ministério Público acionado contra os professores que não tiverem esse ciclo vacinal, mesmo supostamente assim, comprovando que estão imunizados, e ameaça de procedimento administrativo disciplinar. Isso também vale para os alunos, né? Que Sim. ouviram, estão recebendo, inclusive, uma estudante da UFS mandou para a gente no Direito à Sergipana um relato, um e-mail do SIGA com ameaça, dizendo que ela ia sofrer um processo caso não apresentasse tal passaporte sanitário. Sim, então, é um clima de terror absurdo. Sendo que é uma medida que já está caindo no mundo todo. E não tem idade, né? Conversamos no último programa sobre um amigo meu que o filho dele, 6 anos, eles estão cobrando o passaporte. O menino tem que se vacinar. Eles querem, a escola é obrigar o menino a se vacinar. É preocupante, mas muitos alunos, sim, estão apavorados com a ameaça de romper o vínculo com a universidade, Sim. de não aceitar que se matriculem, e isso tem que ser denunciado, porque é um arbítrio. Encerro com isso também. Sequer o passaporte vacinal foi aprovado no Conselho Superior da Universidade. Houve a aprovação de uma resolução baseada numa decisão de um juiz federal que foi cassada lá em Recife, no TRF. Então, eles estão exigindo um passaporte vacinal a partir de uma decisão única e exclusiva do reitor, dessa autoridade que se julga o supremo dentro da universidade, sem que o seu colegiado máximo, que é o Conselho Superior da instituição, sequer discutisse, deliberasse e aprovasse o passaporte vacinal. Então, é um absurdo. Fica aqui minha solidariedade a diversos colegas, servidores, professores. Muitos tomaram vacina e denunciam esse arbítrio, porque veem o que está por trás, e principalmente com aqueles que são mais vulneráveis, que são os estudantes, as estudantes, que estão sofrendo com esse tipo de ameaça inconsequente, me perdoe o termo forte, irresponsável, sem amparo legal, que estão tendo suas vidas atormentadas por arbítrio, por autoritarismo dos gestores da universidade. Fica aqui meu registro, fica aqui meu repúdio. Forte é que eu acho desses caras. Né? Que essa falou foi uma coisa simples. Então, essa questão do passaporte sanitário é realmente um completo absurdo. E para encerrar esse assunto, estamos aqui nos últimos 15 minutos de programa, a gente vai falar um pouquinho mais da guerra, e tem uma notícia aqui que saiu agora que é realmente muito preocupante, né? Mostra eu vi essa notícia. Do Telegram, né? Sim. Mas eu queria perguntar em relação ao Alessandro Vieira, o que é que ele disse em relação, porque desses 4,6 milhões que foram enviados à UFS de verbas federais, parte desses recursos foram emendas do senador, né? Então, ele teve alguma posição em relação a isso? Na verdade, cerca de 4 milhões e pouco aí dessa pesquisa do EP Sergipe veio da emenda parlamentar. Eu conheço o senador Alessandro Vieira. Ele já colaborou com a RENAESP, essa rede de altos estudos em segurança pública, através de assessores. Eu e a professora Brancilene Araújo fomos recebidas em seu gabinete e enviamos para os assessores esses dados que a gente conseguiu levantar sobre muita coisa estranha, muita coisa com aparência de irregularidade envolvendo a gestão desses recursos. Ele ficou de encaminhar, de analisar esses dados e cobrar informações da universidade,
Mas eu disse que ficava, então, aguardando se essas explicações chegariam para ele, enquanto autoridade, já que muita coisa que eu pedia, cobrava, não me passavam, apesar de eu recorrer à lei de acesso à informação. Continuo aguardando se o senador recebeu essas informações, essas prestações de contas dos gestores da universidade. Pois é, né? Se nem o senador, né, que financiou os projetos recebeu informação, imagine a preocupação da universidade com transparência, né? Acho que é zero, é nula, né? Bom, sim, eu só estou curiosa para saber sobre o Telegram, o que foi o Supremo e mais um determinou ativismo e mais... isso. Vejam... O ministro do Alexandre de Moraes, ele acaba de ordenar que o Telegram faça o bloqueio em 24 horas de perfis na rede, no caso no Telegram, né? Sob a pena de suspensão do aplicativo no Brasil por 48 horas e multa diária de 100 mil por conta. Bom, né? Eu quero saber para quem ele vai mandar fatura, para o Putin, porque o Telegram é russo. Eu quero ver se o Alexandre de Moraes vai mandar esses 100 mil reais de multa por perfil, né? Vai mandar um boletim, né, para o Putin pagar. Eu quero ver, né, se vai querer se envolver com a Rússia também, porque acho que quem se envolve com a Rússia atualmente, pelo que Putin disse, então não vai ter um destino muito bom, né? Cara, isso é revoltante porque veja a ousadia, veja o nível de arrogância desses caras. Eles... Aí chega no que eu estava conversando. Existe uma democracia? Não existe. Como vai existir uma democracia se não tem um poder que faça um contraponto, um poder que fale, amigo, não é assim. Né? A população não tem força nenhuma para bater de frente com um cidadão desse. Vocês imaginem ser professor de direito hoje. Porque o atropelo à lei, as garantias constitucionais, o direito à liberdade de expressão, mas você xingou, você ofendeu, aos crimes de calúnia, difamação, injúria, aos meios de se processar quem exacerbar, quem exagerar na sua liberdade de manifestação. Mas o que há claramente é um arbítrio, é o autoritarismo de maneira mais expressa, eu diria do Supremo, mas de maneira mais expressa, por meio desse ministro Alexandre de Moraes, que determina prisões arbitrárias ao arrepio da lei, que escolhe delegado para presidir inquérito que ele próprio determina ou fica à frente da investigação, numa absurda inversão de um princípio básico do direito, que é o princípio da imparcialidade do julgador. Eles hoje, muitos ministros, atuam como verdadeiros militantes políticos. Barroso. Claramente de um lado do espectro ideológico e estão empenhadíssimos em calar vozes conservadoras. Em fazer censura absurda, perseguir, prender e calar vozes que eles julgam não se coadunar com a visão de mundo deles, que é uma visão progressista e autoritária. Exato, né? E assim, é lamentável porque o que vai acontecer de fato é que as operadoras elas vão bloquear o aplicativo. Tanto as operadoras como talvez o Google, porque o Google tem sede no Brasil, então certamente o que Alexandre de Moraes vai fazer? Ele vai determinar que o Google retire o aplicativo da loja, pelo menos aqui para quem acessa a Google Play dos celulares. A gente vai ter que usar o macetezinho, né? Vai ter que usar VPN para poder estar acessando. Então, o que vai acontecer é isso. Vai acontecer o bloqueio do aplicativo no Brasil. O Telegram não vai se importar com a decisão de Alexandre de Moraes, certamente, porque não tem representação aqui no Brasil. E, mais uma vez, o aplicativo é russo. A gente não sabe quem é que está por trás, de fato, desse aplicativo. Pode ser até o governo russo, o Vladimir Putin, que está como se ele está cagando para a Ucrânia, para fazer uma guerra. Imagine para um aplicativo, ele não vai se importar com isso. Essa é a verdade. Então, é mais uma afronta à liberdade de expressão, mais um ataque frontal à liberdade de expressão, que o STF promove em nosso país, contra os conservadores especialmente. Mas não se preocupe não, porque esses ataques, se forem legitimados, se forem permitidos, vai chegar em todos os níveis. Vai chegar para você que é esquerdista, para você que é do centro, para você que apoia Moro. Uma hora, a censura e o autoritarismo chega para todo mundo. A realidade vai bater na porta de todo mundo. Vai bater na porta de todo mundo. Não se preocupem que isso vai chegar. Então, é lamentável que isso seja permitido, que não tenha uma voz no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, tem que se exigir de André Mendonça
Cássio Nunes, que eles se falem sobre isso, porque os outros são militantes, Sim, os outros falam, os outros fazem live com o imitador de foca. Por que eles não podem se pronunciar também contra esse tipo de abuso, contra esse tipo de autoritarismo que fere diametralmente as nossas liberdades individuais, liberdade de expressão especialmente? Então, é surreal que é o cenário que o Brasil vive, né? E agora, com o foco desviado para essa questão da guerra, muita coisa pode acontecer no Brasil e a gente acaba ficando disperso, porque as pessoas estão preocupadas com um assunto que realmente é grave, né? Que é a questão dessa guerra na Ucrânia. Que nada, Flávio. O povo está preocupado com a eleição aqui no Brasil. Boa parte do povo está preocupado com a eleição aqui. É só que a eleição sem liberdade, como é que vai ser, né? Mas o povo lá quer saber. Eu vi um vídeo bastante interessante. O cara falando sobre o problema desse relativismo que vivemos hoje. Se nada é verdade, não importa você chegar com os fatos, porque pro cara não vai ser verdade. A única coisa que vai importar é a força. Hoje quem tem a força é quem? A esquerda. É o progressismo. É a hegemonia cultural. É a hegemonia cultural. É a ocupação no judiciário, então, né, assim, nas universidades. Eu não estou propondo nada, mas se não existir uma força contrária que vire as costas para os covardes, a gente está fadado vai estar todo mundo debatendo esse tipo de coisa num gulagzinho 2.0, num campozinho de concentração. A gente sabe que a sociedade tolera tudo. A pandemia revelou isso. A pandemia revelou, mas antes disso, você pega a China, tem campo de concentração. Você pega lá, eles fazem genocídio com etnia. Acho que Os uigures, né? Uigures, né? Faz genocídio. E as pessoas não se importam, falam, olha, não fale da China por causa que ele é o nosso maior parceiro comercial. Então, assim, se a gente não reagir, se a gente não virar as costas para os covardes, amigo, o que é que falta? Você já está perdendo o direito de pensar, porque se você não pode se expressar, se você não pode escrever numa rede social o que você pensa, você não pode pensar. Né? Você hoje é detonado porque tem uma opinião contrária. A professora, por sua opinião, é perseguido, você é perseguido, eu sou perseguido por minha opinião. No caso, não é simplesmente, amigo, eu discordo de você, não. Se você é contra o aborto, eu lhe destruo. Se você é contra o lockdown, eu lhe destruo, como vem acontecendo. Já está chegando aí a minha... Não, que eu tenho que o Ministério Público está minha audiência. Que o Ministério Público me processando por conta daquela passeata que a gente fez. Contra o lockdown. Eu precisava trabalhar. Olha que loucura. Eu precisava trabalhar. Eu não sou funcionário público. Participei de uma manifestação, fui preso nessa manifestação, o Ministério Público me processou. Eu comprei um carro para trabalhar de aplicativo por causa que eu sou professor de artes marciais, eu não tinha como trabalhar. Eu estava morando de favor na casa de um amigo. Eu não pude trabalhar porque o aplicativo ele não alegou nada, mas todo mundo sabe que foi por conta desse processo. Fui recusado pelos aplicativos. De trabalhar para sobreviver. Porque exerceu por causa, sua liberdade eu tentei exercer minha liberdade de expressão. Que absurdo. Né? E não dá em nada. Né? Não vai dar em nada. Eu que vou receber meu processo, ou eu vou pagar os 5 mil reais, ou fazer serviços comunitários, que estava lá no termo de não persecução penal. Que o Ministério Público quer... são as penas, né? Querem que eu faça. Então, assim, se a gente não acordar agora, se a gente não parar de agir, porque tem essa elite que só pensa na próxima eleição, que é a elite de direita e a elite de esquerda. Só pensa na próxima eleição, porque o dele está garantido. Mas se a sociedade que realmente tem uma noção dos problemas que o Brasil está se caminhando, vai ser tarde demais. Eu parabenizo imensamente vocês pela coragem, por essa lucidez, porque vocês são bem mais jovens do que eu tenho uma caminhada mais longa, mas são tempos difíceis que exigem de pessoas coragem.
E dessa forma, pensando nas novas gerações, eu sou mãe, tenho estudantes queridos que eu vejo um potencial imenso, mas rendo minhas homenagens a vocês dois, por essa disposição de enfrentar forças poderosas aqui no Estado, defendendo valores, defendendo o primado da lei e que as instituições funcionem adequadamente. Já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, né, Feijó? Agradecer muito a presença da professora Denise, que foi muito esclarecedora,